Imagine um mundo completamente transformado. Após um grande julgamento, a terra está silenciosa, pronta para um novo começo. Noé e sua família, sobreviventes escolhidos por Deus, se encontram diante de uma promessa que mudará para sempre o rumo da humanidade. Acima deles, um arco de cores atravessa o céu, marcando uma aliança eterna entre o Criador e a criação. Este é o início de uma nova história para a humanidade. Gênesis, capítulo 9. Então Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todo animal da terra, toda ave do céu, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que se move e vive será alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. No entanto, não comam carne com sua vida, isto é, com seu sangue. Certamente pedirei contas do sangue de vocês. Pedirei contas a cada um dos seus semelhantes. Também pedirei contas do ser humano ao ser humano, a quem tirar a vida do próximo. Quem derramar o sangue de alguém, pelo ser humano, terá seu sangue derramado, pois Deus fez o ser humano à sua imagem. E vocês sejam férteis, multipliquem-se e espalhem-se pela terra em grande número. Disse também Deus a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês, com seus descendentes e com todos os seres vivos que estão com vocês. As aves, os animais domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais toda a carne será exterminada pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: este é o sinal da aliança que faço entre mim e vocês, e todos os seres vivos que estão com vocês, por todas as gerações futuras. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será um sinal da aliança entre mim e a terra. Sempre que eu trouxer nuvens sobre a terra e o arco de cores aparecer nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies, e nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. Quando o arco estiver nas nuvens, eu o verei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, de todas as espécies que estão na terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé, e a partir deles se povoou toda a terra. Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, colocaram-na sobre os ombros e, andando de costas, cobriram a nudez do pai. Como estavam com o rosto desviado, não viram a nudez dele. Quando Noé despertou do vinho e soube o que seu filho mais novo havia feito, disse: maldito seja Canaã, ele será o mais baixo dos servos para os seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e Canaã lhe será servo. Que Deus amplie o território de Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã seja servo deles. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Ao todo, Noé viveu 950 anos e então morreu. Agora, vamos entender o significado deste capítulo da Bíblia. Gênesis 9 é um capítulo cheio de significados profundos que revelam o caráter de Deus, sua relação com a humanidade e suas promessas eternas. Após o dilúvio que trouxe juízo sobre toda a terra, Deus inicia um novo capítulo na história da humanidade, reafirmando sua bênção e estabelecendo uma aliança que transcende gerações. O capítulo começa com Deus abençoando Noé e seus filhos, renovando o mandato dado a Adão em Gênesis 1:28, dizendo-lhes para serem férteis, multiplicarem-se
e encherem a terra. Essa bênção destaca a soberania de Deus ao preservar a vida e reafirmar o propósito do homem como seu representante na criação. Além disso, Deus estabelece que os animais agora serão submetidos ao homem de maneira ainda mais evidente. Deus anuncia que agora os animais terão medo e pavor do ser humano. Essa relação de temor entre homem e natureza reflete as consequências do pecado, que trouxe desarmonia para a criação. Deus também amplia a permissão alimentar dada no Éden. Antes, o homem era autorizado a comer apenas os frutos e vegetais da terra. Agora, os animais são permitidos como alimento, mas com uma restrição: não consumir o sangue, que é símbolo da vida. Este mandamento destaca o valor da vida que Deus concede e preserva, sendo o sangue algo sagrado e representativo da vitalidade dada pelo Criador. Ao destacar a santidade da vida, Deus também institui a responsabilidade humana de preservar a justiça. Ele afirma que quem tirar a vida de outro será responsabilizado, pois o homem foi criado à imagem de Deus. Isso mostra que cada pessoa tem valor essencial e Deus é zeloso em proteger a dignidade humana. A parte central do capítulo é a aliança que Deus faz com Noé, sua descendência e todas as criaturas vivas. É uma promessa abrangente. Nunca mais um dilúvio destruirá toda a terra. Deus, em sua graça, se compromete com essa aliança, mesmo sabendo que o coração humano continua inclinado para o mal. O arco de cores é dado como um sinal visível dessa promessa. Interessantemente, o arco, que era uma arma de guerra na cultura antiga, agora simboliza a paz e a misericórdia de Deus. Toda vez que o arco aparece no céu, é um lembrete da fidelidade de Deus e de sua paciência com a humanidade. O capítulo termina com uma narrativa que destaca a fragilidade do ser humano. Noé, o homem justo que Deus preservou, embriaga-se e expõe-se de forma vergonhosa. Essa cena mostra que o pecado não foi eliminado com o dilúvio, mas continua presente no coração humano. Cã, um de seus filhos, age com desrespeito ao ver a nudez do pai, enquanto Sem e Jafé demonstram honra e cuidado ao cobrir Noé sem olhá-lo. Quando Noé desperta, ele profetiza bênçãos e maldições sobre seus filhos e seus descendentes. Essa profecia mostra como as atitudes humanas podem impactar gerações futuras, apontando para o papel que as linhagens de Sem, Cã e Jafé desempenhariam na história da redenção. Esse capítulo é um lembrete poderoso da santidade de Deus, da gravidade do pecado e da graça contínua do Senhor ao lidar com a humanidade. A aliança de Deus com Noé é um precursor de alianças futuras, que culminam na nova aliança em Cristo, onde a paz com Deus é plenamente restaurada. Agora vamos pensar um pouco nas lições que podemos aprender com este texto bíblico. A primeira lição que salta aos nossos olhos é a fidelidade de Deus às suas promessas. Mesmo sabendo que o pecado ainda habita no coração humano, Deus estabelece uma aliança com Noé e com todas as criaturas vivas, comprometendo-se a nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Isso nos ensina que Deus é gracioso e paciente, mantendo sua misericórdia mesmo diante de nossa fraqueza e falhas. Podemos confiar que, assim como Ele foi fiel no passado, Ele continua a ser fiel hoje em suas promessas, especialmente aquelas que encontramos em sua palavra. Outra aplicação poderosa está na santidade da vida. O mandamento de Deus de não consumir o sangue e a instituição da responsabilidade pela vida humana mostram que a vida é preciosa, porque ela é um reflexo do Criador. Cada pessoa carrega em si a dignidade de ser feita à imagem de Deus. Em um mundo onde a vida é frequentemente desvalorizada, esse texto nos desafia a sermos defensores da justiça e protetores da vida em todas as suas formas, desde os mais vulneráveis até aqueles que discordam de nós. A terceira lição é a necessidade de honra e respeito nos relacionamentos familiares. A atitude de Cã, ao expor a vergonha de seu pai, contrasta com a reverência demonstrada por Sem e Jafé, que buscaram proteger a dignidade de Noé.
Isso nos lembra da importância de tratar nossos familiares, especialmente os mais velhos, com respeito e cuidado, mesmo em momentos de fraqueza. Em um tempo em que a cultura frequentemente incentiva a desonra e o desrespeito, o exemplo de Sem e Jafé nos chama a sermos instrumentos de restauração e proteção dentro de nossas famílias. Também vemos aqui a realidade persistente do pecado no coração humano. O episódio da embriaguez de Noé nos mostra que mesmo os justos, que experimentaram a graça de Deus de forma tão extraordinária, ainda são vulneráveis ao pecado. Isso nos ensina a sermos vigilantes em nossas vidas espirituais, reconhecendo que precisamos constantemente da graça de Deus para resistir às tentações e viver de maneira que o agrade. Essa realidade aponta para a necessidade de um Salvador perfeito, algo que é plenamente realizado em Cristo. Por fim, o arco de cores como sinal da aliança de Deus é um lembrete visual de que Ele é um Deus que se lembra de nós. Sempre que vemos o arco no céu, somos convidados a refletir na fidelidade de Deus e em sua disposição de manter a criação, mesmo em meio à rebeldia humana. É um chamado para confiarmos em Deus em tempos de incerteza, sabendo que Ele mantém suas promessas e cuida do mundo que criou. Essas lições não apenas ampliam nossa compreensão do texto, mas também nos desafiam a viver de maneira que glorifique a Deus em todos os aspectos da vida. Ele é fiel, justo e amoroso, e seu caráter nos chama a responder com gratidão, reverência e obediência. Este capítulo de Gênesis nos convida a confiar na bondade e na fidelidade de Deus, a reconhecer a profundidade do pecado humano e a viver em resposta à graça divina. À medida que refletimos sobre sua mensagem, somos lembrados de que, mesmo em meio ao julgamento, Deus é gracioso e paciente. Ele nos deu sinais claros de sua aliança e nos chama para um relacionamento com Ele baseado em sua promessa eterna. O arco de cores que atravessa os céus após a chuva é mais do que um fenômeno natural. É um lembrete visível de que Deus é fiel às suas promessas, mesmo diante das nossas falhas. Este sinal aponta para a paciência divina e para a segurança de que Ele não nos abandonará. Isso deve encher nossos corações de esperança, especialmente em tempos de dificuldade, sabendo que Deus mantém o controle e sempre age de acordo com sua vontade boa e perfeita. Ainda assim, o episódio da fraqueza de Noé e o pecado de Cã nos mostram a necessidade de vigilância em nossas vidas espirituais. Nenhum de nós está isento da queda, mesmo depois de experimentar a graça e o favor de Deus. Isso nos leva a depender continuamente do Senhor, buscando sua força para vencer as tentações e viver em obediência. É um chamado para nos revestirmos da humildade e buscarmos diariamente a graça transformadora de Cristo, que nos capacita a seguir pelo caminho da santidade. Este texto também nos aponta para o propósito redentor de Deus, que culmina em Cristo. A promessa da aliança com Noé é um prenúncio das alianças que se seguem até a nova aliança em Jesus, na qual somos reconciliados com Deus. Cristo é o cumprimento perfeito de toda esperança e promessa de redenção. Ele, o Cordeiro de Deus, derramou seu sangue por nós, cumprindo a justiça de Deus e nos dando vida nova. Olhar para este capítulo é, de certa forma, olhar para o plano maior de Deus, que se revela plenamente no sacrifício e na ressurreição de Cristo. Que esse capítulo fortaleça sua confiança no Deus que sustenta sua vida, renove sua esperança em dias difíceis e inspire você a viver para a glória dele, sabendo que nada pode separá-lo do amor daquele que fez uma aliança eterna conosco. Deus te abençoe.